Olá, sou a Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Vim para mais uma Athena Talks para a gente comentar os resultados do mês de junho e também as perspectivas do nosso mercado de crédito para os próximos meses e o que a gente já tem observado agora em julho. Então, como sempre, na tela o resultado dos nossos fundos de renda fixa, crédito privado e previdência. Vamos lá? Como vocês podem ver, o mês de junho foi um mês muito importante para nós, foi muito positivo. E a gente segue com o resultado, tanto nos meses, no mês a mês, quanto no ano, acima de 100% do CDI. É claro que, pontualmente, existem meses que a gente acaba caindo, como até o nosso Previdência da XP ficou aí próximo do 99% do CDI, não chegou a bater o 100%, mas a gente vai comentar disso nos resultados, quem foram os vilões, quais foram os acertos do mês, mas o mais importante que eu sempre trago aqui para vocês é a consistência do resultado no tempo, que muitas vezes não acontece no mês, mas no tempo a gente vem conseguindo desempenhar um bom resultado e com foco numa volatilidade abaixo do mercado ou uma volatilidade que a gente considera muito satisfatória para o nível de risco que os nossos fundos correm. Então, por exemplo, né, eu acho que o grande destaque do mês foi o resultado do yield D30. A gente teve aí um resultado acima de 113% do CDI, num ambiente de spreads muito baixos. Então, acho que esse é um comentário que eu acho que é importante fazer sobre o mês de junho. No início do ano passado, desde o ano passado, na verdade, ao longo do ano passado, o que a gente observou? Um fechamento muito expressivo dos spreads de crédito e até uma preocupação dos investidores, clientes, quando a gente conversa, faz visitas, né, conversa com os agentes de mercado, é uma preocupação legítima e de não ter spread, como é que vocês estão fazendo para alocar? A gente recebe essa pergunta constantemente. Ano passado foi um super desafio de alocação. A gente conseguiu entregar resultados muito bons, acima de 100% do CDI, mas foi muito desafiador encontrar ativos que paguem e que façam sentido na nossa visão ter na carteira, né, sem alongar tanto a duration, porque não tinha spread, mas a gente conseguiu. Esse ano, a gente já amanhece com fevereiro, março e abril, naquela super volatilidade, com vários casos que eu trouxe aqui para vocês, né, de abertura de Apvida, de Aegea, e uma abertura mais generalizada de outros ativos até de muito boa qualidade. E o que a gente fez? Primeira coisa, nesses 3 meses mais turbulentos do ano, a gente aproveitou que não tínhamos Apvida, Aegea, ativos que abriram, e essa turbulência de mercado, aproveitando que os preços dos ativos caíram, para ir às compras. Alongamos a duration, eu contei isso para vocês em uns 2 talks passados. Então a gente que estava com a duration super curta, alongamos, compramos Localiza, Equatorial, Energisa, Sabesp, Copasa, longas. Então a gente fez esse movimento. Só que muito rapidamente, em maio e junho, principalmente agora em junho, esses spreads voltaram a fechar para níveis anteriores, para os níveis do final do ano passado. Por isso que eu comecei falando do final do ano passado como um todo, né? Então a gente já se encontra de novo nesse patamar mais normalizado, entre aspas. Por que normalizado? Porque ele não é tão bacana a gente não ter a falta de spreads, né? É ruim do ponto... E por que eu falo não tão bacana? É interessante trazer aqui para vocês que também quando a gente tem spreads, não necessariamente é um momento fácil. A gente viu aí, quando a gente tem a turbulência, é que os spreads vêm. No caso de Americanas, lá em 2023, Light e aquela crise de crédito, os spreads se abriram. Estava fácil a vida lá em 2023? Não, pelo contrário. Foi um ambiente muito desafiador. Então, é importante a gente ter essa consciência que não necessariamente quando os spreads acontecem é que a gente está passando por um momento tranquilo, porque muitas vezes as cotas estão caindo dos fundos. Então o mercado está preocupado. No nosso caso não foi assim. A gente conseguiu segurar a queda, né, seja em 2023, ano passado também, com muitos casos de recuperação judicial, que a gente já mostrou também para vocês, Oncoclínicas, Virento, caso de Braskem, Ambipar, aliás, temos ouvido falar pouco, né, de Ambipar, cadê o caixa, né, onde está o dinheiro do caixa ainda não sabemos, Banco Master, enfim, aí depois esse ano, GPA, Raizen, então a gente teve uma série de empresas que contribuíram para essa turbulência.
Eu acho que o grande destaque, se eu pudesse resumir desse primeiro semestre, importante falar, é que a gente ficou de fora, seja no ano passado, seja nesse ano, de todos esses eventos. Mais importante do que acertar as empresas, do que acertar no crédito, eu acho que é a gente conseguir tirar as empresas que vão dar errado. Esse seria o grande destaque, eu acho que eu deixaria assim de fechamento para o nosso primeiro semestre. A gente teve boas escolhas, mas não as escolhas que a gente colocou na carteira, e sim as que a gente deixou de fora. E isso fez com que o primeiro semestre fosse muito positivo para nós, e a gente certamente está no primeiro quartil dos estudos que a gente pode vir a rodar em termos de retorno dos nossos pares, né, dos nossos similares, né, fundos de renda fixa e crédito privado. E aí, claro, tem fundo de liquidez diária, de liquidez D30, que é o que eu estava falando, e o de previdência. Se a gente for plotar um comparativo, certamente a gente está no primeiro quartil de retorno em todas essas categorias que eu citei agora. E muito mais porque a gente não tinha as empresas ruins da carteira do que as empresas que a gente colocou. Agora, também tenho que ser honesta com a gente, de dar o mérito que esse foi um fator, mas teve o fator de quando veio a turbulência em março e abril, fevereiro, março e abril, a gente também foi às compras, compramos empresas de duration mais longa, de muita qualidade, e isso foi importante para o resultado, inclusive do yield D30 do mês de junho. Esse 113 que a gente obteve agora, mês passado também foi um resultado super bom, foi justamente por conta dessas compras feitas nos períodos de turbulência agora desse ano, aproveitando que os preços caíram, compramos, e agora grande parte já pusemos no bolso, inclusive, já vendemos novamente, já estamos trocando por duration mais curta. Por quê? Porque os spreads estão voltando, infelizmente, à normalidade, entre aspas, que eu comecei falando. Ou seja, a gente está novamente já observando a falta de spreads. E aí, quando eu falo assim, como é que a gente pensa para frente? A gente está muito tranquilo, porque o carrego dos nossos fundos, apesar dessa falta de spreads, eles estão todos acima de 100% do CDI, obviamente. Então, nesse ponto, a gente está tranquilo. E a gente sempre aproveita os momentos de mercado, turbulências, momentos que podem acontecer alguma volatilidade, para fazer compras. E também ativos vencem, a gente troca, tem oportunidades no secundário. Então, não necessariamente a gente tem o carrego como resultado do mês, né? No mês a mês. Então, muitas vezes a gente tem um resultado acima do carrego porque a gente consegue fazer esses movimentos. E aí, entrando no PrevXP, só para dar uma explicação, porque no mês especificamente veio quase 100% de CDI. Isso são resultados pontuais que acontecem, porque são movimentos de preços de ativos, né? E especificamente no mês de junho, a gente teve um movimento importante da NTNB, né? Uma abertura da NTNB, a gente tem um pouco aí, 2%, 2 a 3% nos nossos fundos de Prev, que impactaram aí negativamente, porque a gente teve esse estresse nas Bs. Então foi por conta disso e também por alocações de FDIC. Quando a gente compra um FDIC, vamos lembrar que agora a gente tem o IOF, né, que incide na cabeça, que incide na aquisição. E depois, na sequência, a gente tem o retorno desses FDICs. Mas na data 1, quando você acaba de comprar, no dia seguinte, na sua cota já vem os custos do IOF refletidos na cota. Então, por conta desse impacto de despesas, dessas compras novas de FDICs e também por conta do movimento das Bs, é que a gente teve um resultado quase 100% do CDI. Mas a gente está muito tranquilo para frente em obter resultados acima de 100% do CDI no tempo. Sempre no mês a mês é possível, tá, gente? Colocando agora na tela o resultado do nosso fundo de infra, acho que é importante, né, o destaque que no ano a gente está em 2,89%, bem abaixo de 100% do CDI. No mês obtivemos um resultado menos 0,59 e é importante colocar e trazer por quê, a composição desse retorno. E é claro, a gente sabe que a indústria de infraestrutura, os resultados do primeiro semestre foram muito ruins, né, na indústria como um todo. E por quê? Justamente os fundos não redeados, que é o nosso caso, a gente destrincha aí o resultado, fica bem claro por quê. O carrego nosso, como vocês podem ver, está 1,09, está um carrego excelente, se nada acontecesse em movimentos das NTs e NBs. Olha a variação da curva, que foi justamente o movimento das NTs e NBs para cima, né? A B abrindo, a gente perde na cota. Comeu do resultado, tirou do resultado mais de 2%, 2,15% desse carrego. E aí a gente teve, em relação à marcação dos ativos, fechamento de spreads, nesse caso é positivo, quando você já está alocado, uma contribuição positiva de 0,56%, e aí despesas do fundo é só 0,06%, contribuindo aí para um resultado no total, a soma de todas essas colunas dá 0,59%. E aí, como é que a gente está?
Ou como que um fundo que a gente fala que é maravilhoso, o potencial de retorno, ele está entregando aí 42% de CDI no ano. O movimento das Bs, gente, a gente não tem esse controle, porque é mercado. Hoje, a gente está falando de um juro real em torno de 8%. Então é muito retorno para frente. Vamos pensar, só para vocês terem uma ideia, o yield médio da nossa carteira está em torno de IPCA mais 9,5%. Então esse é um número que ele muda todo dia, porque ativos vencem, curvas mudam, mas o dado de agora é mais ou menos IPCA mais 9,5%. Isento. Então olha isso. Né? Para frente, esse é o retorno que a gente espera. Esperaria obter se as curvas não variassem mais, se elas ficassem flat, né? Até o vencimento dos nossos ativos. Então a gente tem um retorno acumulado muito forte no fundo, que essa queda vem acompanhado de um valor dos ativos menor, né? O ativo caiu o preço, por isso que tem a queda. Então ele tem um potencial de retorno muito maior para frente, que é esse IPCA mais 9,5 isento, que é o que a gente chama de yield médio da nossa carteira. Tem um outro dado que eu gosto de trazer, que é de V1, mas eu não gosto de falar de uma maneira tão técnica. Não precisamos falar assim. Eu vou só dar um exemplo técnico do que isso significa. Um exemplo prático, na verdade. Para cada 100 basis, para cada 100 basis points que o juro real fechar, hoje a gente está no 8, eu falei, IPCA mais 8. Se for para IPCA mais 7, a gente teria um incremento de retorno na carteira de 7%. Para cada 100 basis. Então você imagina, se for de 8 para 7, essa cota que está 2,89 no ano, quase 3%, iria para 10%. Isso em um mês, se a gente tivesse 100% de fechamento de taxa. Olha que impressionante. Claro que vocês poderiam me perguntar, e se tivesse abertura? É verdade, a gente teria perda. Então esse que é o jogo, só que agora a gente já está rodando num juro real de 8. Pensar que vai de 8 para 9, eu acho uma probabilidade muito menor do que pensar que vai de 8 para 7, para 6. Agora, quando é a grande questão, né? É claro que a gente não controla o quando que os movimentos acontecem, isso não está na nossa mão. A gente sabe que vai ter eleição, tem uma série de incertezas, é por isso que a NTN-B está negociando nesse patamar IPCA mais 8. Mas vamos pensar que, não importa quando, daqui 6 meses, 12 meses, 18 meses, 2 anos, esse IPCA mais 8 vira IPCA mais 5, que a gente teve muitas vezes na história nos últimos 15, 20 anos. 300 basis points de queda no juro real. A gente estaria dizendo 7 vezes 3, 21% de retorno, sem contar o carrego do fundo, acima do CDI, 21% é muita coisa, e isento de imposto de renda. Então, assim, é um potencial gigantesco que tem esse fundo. E assim como vários fundos redeados. Só que o que a gente... Aliás, vários fundos não redeados que capturam esse fechamento da curva. E aí, para finalizar o infra, o que eu quero chamar a atenção é que, é claro, é muito importante a escolha do gestor do fundo de infraestrutura, porque a gente não pode deixar de mencionar que a gente corre risco de crédito nos fundos de infraestrutura. Muito se fala de curva, movimento, potencial de retorno, mas a gente sempre tem a obrigação de trazer para cá qual é o risco então que a gente corre nesse tipo de fundo. Claro que a gente tem risco de mercado, volatilidade, a gente vê no mês a mês, deu negativo, isso é um risco. Mas é um risco que ele não é materializado se houver o pagamento das dívidas das empresas que a gente está emprestando dinheiro, né? Então, se a gente tiver o dinheiro de volta, esse retorno vai retornar e muito maior, né? Com todo esse potencial que eu acabei de passar para vocês. Mas a gente corre risco de crédito. Por isso que é muito importante a escolha das empresas que nós estamos emprestando o dinheiro. E no nosso caso, a gente está muito tranquilo com as empresas que a gente escolhe dentro do nosso fundo de infra. Vou dar exemplos para vocês. Vale, Petro, Klabin, Suzano, Energisa, Equatorial, Sabesp. É esse tipo de empresa, AAA na nossa visão, no nosso rating interno, que a gente tem emprestado. Porque a gente acha justamente que o nome do jogo agora não é ganhar dinheiro no carrego. É ganhar dinheiro nesse fechamento. Claro que o carrego está muito alto, é ganhar dinheiro no carrego também, mas o principal potencial de retorno acima do CDI e isento vai vir do fechamento da curva. Que a gente não sabe quando que vai acontecer, pode ser que seja daqui 1 ano, 2. Mas quando ele vier vai ser um retorno muito grande. E o carrego, se nada acontece, se continuasse IPCA mais 8, a gente está no 9,5, então seria um retorno enorme isento, mesmo que nada acontecesse. Que a gente também acha que vale muito a pena estar disposto a correr esse risco. E para finalizar essa parte do crédito, acho importante só
trazer alguns papéis. Eu gosto de mostrar para vocês movimentos de alguns papéis. Eu acho que o grande destaque do mês de junho e do primeiro semestre foi Cosan. Cosan foi uma empresa que eu venho falando aqui com muita frequência que a gente tem na carteira. Temos aprovado Cosan. Eu vi muita preocupação recente dos investidores, né, os players de mercado com Cosan. E a gente compartilha sempre do monitoramento, atenção, acompanhamento das empresas, mas a gente estava bastante tranquilo com esse investimento que a gente fez na carteira. Inclusive, foi dos investimentos que a gente aumentou nos fundos. E por conta, olha na tela, a CESAM 18, olhem na tela. Olha que movimento importante. Alguns meses atrás, a gente teve resultado abaixo do CDI e eu mostrei para vocês que foi justamente por abertura de várias empresas e das que a gente tinha, que não eram as preocupantes, Cosan era uma delas. Olha, o papel chegou a negociar mais do que 3, vocês podem ver aí, em abril, aproximadamente, março, abril. E agora ele já volta na casa do 1,61. Esse movimento, essa queda que a gente vê de 3 e pouco para 1,61, contribuiu positivamente para o resultado dos nossos fundos. O que aconteceu? A empresa simplesmente anunciou a recompra de vários papéis com vencimento até 2028 e a gente foi muito beneficiado por isso. Nessa recompra tivemos um ganho expressivo nas carteiras, então esse foi uma empresa muito importante que contribuiu positivamente para o retorno tanto do mês de maio, principalmente no mês de junho das nossas carteiras. Então acho que é um grande destaque positivo que eu queria mostrar aqui para vocês. E para finalizar, eu só vou mostrar um dado da indústria de fundo de crédito privado, que inclusive eu retirei do relatório do Banco ABC. E eu acho que é interessante, eles fazem um trabalho bacana de mapeamento da indústria de resgates. Na tela, o que a gente nota nesse primeiro semestre, eu acho que é bacana também a gente finalizar aí com como é que estão acontecendo as captações na nossa indústria. O mercado continua muito desafiador. A gente viu meses como março, abril, maio, com resgate líquido, na verdade, né? Captação líquida no nosso mercado. Vocês podem ver aí, 3 bi, 10,7, 13,8. E agora, no mês de junho, tivemos finalmente captação positiva na nossa indústria de crédito, em torno um pouquinho mais aí de 5 bi de reais, mas ainda o mercado continua difícil, justamente pela falta de spreads, como é que vamos alocar. Então tem um desafio aí que persiste, eu acho que na alocação desses ativos. Então eu chamo a atenção para o cuidado, né, para a atenção de conseguir, como que a gente consegue manter qualidade, né, sem alongar demais a duration num período que a gente está com falta de prêmio em relação a vencimentos mais longos. Então é um desafio e isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do jogo. A gente está pronto para esse desafio, como eu mencionei, apesar desse primeiro semestre de turbulência, para nós aqui na Athena foi um semestre muito positivo, seja de retorno, seja de captação de novos clientes. Para vocês terem uma ideia, nós crescemos mais de 30% nesse primeiro semestre. A gente ficou extremamente satisfeito e eu acho que no final do dia isso é resultado, é fruto de um trabalho que a gente faz há mais de uma década, inclusive nós vamos agora em setembro fazer 13 anos de existência, que é esse foco no controle do risco. E em momentos de turbulência, como a gente viu nesses 2 meses que eu mencionei, 2, 3 meses desse ano, a gente é reconhecido por isso, foi reconhecido, foi premiado por isso, tendo captação apesar dos dados da indústria de resgate líquido no primeiro semestre, na indústria de crédito privado. Então a gente fica muito satisfeito, agradece, claro, a confiança e para frente, o que eu posso dizer é que a gente continua muito comprometido com o foco no controle do risco, que justifique a gente conseguir, né, ter as nossas alocações com todos os desafios que a gente sempre terá, que isso faz parte, mas sem perder o foco não como resultado, o retorno como objetivo nosso na Athena. Aqui o nosso grande objetivo é atravessar o tempo com boas escolhas para que quando a turbulência acontecer, porque ela vai acontecer, isso faz parte dos mercados, as volatilidades elas acontecem, a gente consiga atravessar de uma maneira mais tranquila, que no final do dia isso se reflete no investidor, tendo essa confiança nossa, que é o foco no longo prazo, retornos consistentes, tentar tirar ganhar hoje, né, o mês a mês, e sim a sobrevivência, né, a consistência dos resultados. Eu acho que a gente vem conseguindo trazer isso para vocês ao longo dos anos. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.